Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Alex Brasil, esse é um canal onde nós estudamos os princípios do Evangelho e temas especiais aí para o nosso desenvolvimento. Esta semana estamos entrando aqui no capítulo de 1 ao 6º do livro de Êxodo. Estamos estudando esse ano o livro do Velho Testamento. Finalizamos semana passada o estudo do livro de Gênesis e estamos entrando aqui no livro de Êxodo, e o tema dessa semana é "E me lembrei do meu convênio". Mas antes de entrar na aula, eu gostaria de agradecer aquelas pessoas que estão sempre aqui participando do canal, as pessoas que estão sempre fazendo os seus comentários e que me acompanham aqui desde o início. Eu gostaria de agradecer aqui a Fátima Belém. Fátima Belém, muito obrigado aí pelas suas participações. A irmã Wanda Canedo, o Clóvis Francisco, a irmã Yara Cristina, que também contribui bastante aqui com o canal, o irmão Leandro Vieira, Fátima Silva, o nosso amigo, o irmão Vanderlei Silva, do canal Escola Dominical, está sempre prestigiando também o nosso canal aqui, e também a irmã Marli Vieira Alves, que está sempre com a gente aqui participando e prestigiando nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês. E todos aqueles que eu não falei, que estão sempre participando aqui também, eu agradeço os seus comentários, a sua participação, especialmente quando vocês compartilham o vídeo para poder ajudar outras pessoas. Bom, vamos entrar na aula, e o tópico dessa aula dessa semana é "E me lembrei do meu convênio". Os temas são: Jesus Cristo é nosso libertador. Quando fazemos o trabalho do Senhor, temos direito à sua ajuda. Devemos demonstrar reverência pelas coisas e pelos lugares sagrados. Os propósitos do Senhor serão cumpridos em seu próprio tempo. Então, esses são os tópicos que nós vamos desenvolver. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer, e os seus comentários também fazem com que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Isso é muito importante, nós levarmos essa mensagem a mais pessoas. Bom, primeiro tópico: Jesus Cristo é nosso libertador. Entramos no livro de Êxodo. O que significa a palavra êxodo? Êxodo é a saída de um povo ou de multidão de um país ou de uma região. Êxodo significa também mudança. Então, é exatamente esse tema que nós vamos aprender nesse capítulo de Êxodo. Como foi essa saída desse povo lá do Egito e como foi toda essa mudança. No capítulo 1, versículos 6 a 7 diz: "Havendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles." Então, nós aprendemos a respeito da família de Israel, que era Jacó. Quando ele casou com Raquel, ele teve seus 12 filhos. Jacó depois mudou o seu nome, como nós aprendemos, para Israel, e eles tiveram seus filhos. E um dos filhos aí preferido de Jacó era José. E aí nós aprendemos na última aula que José faleceu aos 110 anos de idade. E ele, depois de ter se reconciliado com seus irmãos, ter perdoado, e aconteceu que todos esses filhos de Jacó, todos os seus 12 irmãos ali, tiveram seus filhos, e a família foi crescendo, eles se frutificaram e aumentaram, né? Então, eles se multiplicaram, e de maneira que eles começaram a encher ali a terra do Egito. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então, todos esses filhos, toda essa geração aí dos filhos de Israel, eles estavam servindo os egípcios e faziam isso de modo muito duro. E no 14 ele fala: "Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza." Então, a gente vê que a vida dos filhos de Israel aí não era fácil, nessa fase de servir aí aos egípcios.
E disse, quando ajudardes as hebreias a dar à luz e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então, olha só, o rei do Egito, ele determinou que todos os meninos, quando nascessem, fossem mortos, mas as parteiras, temendo a Deus, elas não fizeram isso, elas não obedeceram essa lei aí, esse mandamento que o rei do Egito havia dado, né, para que matasse os meninos. E no 20 diz, portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Então aí ele mudou de ideia, o rei, ele pede para que os meninos não sejam mortos mais, mas para que eles sejam lançados no rio. Esse era o novo mandamento ali do rei. E aconteceu que depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel gemeram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Então eles começaram a orar e pedir a Deus, devido a todo esse sofrimento que eles estavam passando, de servir ali ao rei do Egito, e essa voz dessas orações deles, dos filhos de Israel, subiu a Deus e ouviu Deus o seu gemido. No versículo 24 ele diz, e lembrou-se Deus do seu convênio com Abraão, com Isaque e com Jacó, e olhou Deus para os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então, ele passando eles por momentos de dificuldade, adversidades e servidão ali de sofrimento, eles oraram a Deus, pediram a Deus ajuda, e Deus olhou para eles e atentou para esse pedido desse povo. No versículo 10, e sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tirei. Então, um desses meninos que o rei havia pedido para que aqueles meninos que nascessem fossem colocados no rio, um desses era Moisés. Então, foi quando aconteceu isso no versículo 10, onde a gente aprende que Moisés foi tirado aí das águas do rio, como a gente conhece muito bem a história. Bom, próximo tópico, quando fazemos o trabalho do Senhor, temos direito à sua ajuda. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Aqui já é Moisés adulto, né? Aqui no versículo anterior a gente aprende como que a história de Moisés surge na Bíblia, como ele foi tirado do rio e como que nasceu, né? Como que surgiu toda essa história de Moisés. No versículo 11 e 12, já do livro de Êxodo, no capítulo 3, a gente aprende aqui já Moisés adulto conduzindo todo um povo. E aí ele começa a ter um relacionamento, uma conversa aqui com Deus, e diz assim, então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, Moisés estava tendo aqui uma conversa com Deus, falando, quem sou eu, né? Quem sou eu para poder tirar esse povo aqui do Egito, esses filhos de Israel? Aí o Senhor falou para ele, ó, não tema, porque eu serei contigo. Então, sempre que você duvidar de alguma coisa que você é incapaz de fazer, você não precisa temer, porque Deus vai estar sempre com você. Então, essa é a lição que a gente tira desses versículos. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, e Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Então ele falou assim, ó, vai lá e fala para o povo que o Deus de vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, foi quem enviou você aqui. Então Deus deu esse conselho para ele. E este é o meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes-ei, o Senhor
o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos o Senhor nosso Deus. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Então Moisés estava sempre duvidando da capacidade dele, achando que, nesse caso aqui, achando que o povo não acreditaria na voz dele. E aí o Senhor lhe disse, que é isto na sua mão? Ele disse, uma vara. E ele disse, lança-o na terra. E Moisés lançou na terra e tornou-se uma cobra. E Moisés fugiu dela. Então o Senhor falou assim, bom, pega essa sua vara aí, joga no chão. Quando ele jogou, Moisés jogou a vara dele no chão, aquela vara se tornou numa cobra. E Moisés se assustou e fugiu dela. No versículo 4 e 5, essa história continua da seguinte maneira. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se uma vara na sua mão. Então ele pegou a vara, quando ele jogou, ela se tornou numa cobra. E aí o Senhor falou para ele, agora vai lá e pega a cobra pelo rabo. Foi o que ele fez. Quando ele pegou a cobra pelo rabo, a cobra voltou a se tornar uma vara. E tudo isso aconteceu para quê? No versículo 5 responde, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, para que a própria fé de Moisés acreditasse que o Senhor estava com ele. Ele continua, e acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não crerem nesses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então, olha só, tantos os sinais e as coisas que estavam para acontecer aqui, para que as pessoas pudessem acreditar em Moisés. E o Senhor diz no versículo 12, capítulo 4, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, muitas vezes, nós duvidamos da nossa capacidade de fazer as coisas, que era o que estava acontecendo com Moisés, e Deus falou para ele, nós vamos dar vários sinais aqui para que as pessoas possam acreditar que eu falo com você e eles devem te obedecer, seguir a sua voz, que era a voz do profeta Moisés naquela ocasião, que estava para libertar o povo do Egito, os filhos de Israel do Egito. E ele duvidando de tudo isso, o Senhor muitas vezes falando para ele todas as coisas que ele deveria fazer, inclusive falando assim, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que hás de falar. Então, se você tiver alguma dúvida, se um dia precisar pregar o evangelho, ensinar as pessoas a respeito da igreja de Jesus Cristo, não tenha medo de falar, porque o Senhor, nesses momentos, ele vai estar sempre conosco, colocando as palavras na nossa boca. Eu sou uma testemunha disso aqui mesmo no próprio canal. Muitas vezes eu tenho dificuldades aqui em ler, entender, compreender, mas o Senhor, ele coloca palavras na minha boca, ele me ensina as coisas que eu tenho que falar aqui no canal para vocês. Então, eu sou uma testemunha de que Deus, quando nós agimos pelo Espírito, as nossas palavras são realmente a vontade de Deus. Próximo tópico é, devemos demonstrar reverência pelas coisas e pelos lugares sagrados. Então, em Êxodo, explica aqui no versículo 5 do capítulo 3, diz assim, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, a gente aprende que existem terras santas. Então, a própria igreja, a capela é um local sagrado. O templo é um local sagrado. Então, existem alguns locais na terra que são sagrados, onde nós temos a possibilidade de nos aproximar mais de Deus. Então, nós devemos ter reverência para esses lugares sagrados. Próximo tópico, os propósitos do Senhor serão cumpridos em seu próprio tempo. Muitas vezes nós queremos fazer com que as coisas aconteçam no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade, mas não é assim que acontece. Às vezes nós temos orações que estamos aguardando a ser respondidas, eu mesmo, por exemplo, e que as coisas não acontecem no tempo que eu quero, mas acontece no tempo do Senhor.
No versículo 21 a 23 do capítulo 5, a gente aprende que Moisés estava desanimado. Diz assim, e disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isso porquanto fizeste a nossa reputação repugnante diante do faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então voltou-se Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma forma livraste o teu povo? Então Moisés estava desanimado já com tudo isso que estava acontecendo, de tentar salvar o povo, de tentar livrar o povo ali das mãos do rei do Egito, do faraó, mas ele estava desanimado, falando, por que me enviaste, né? E aí, então, disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque mão poderosa ele os deixará ir, sim, por mão poderosa os expulsará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Então, aqui o Senhor ia provar, ia mostrar aí para Faraó quem realmente estava mandando e que Moisés realmente estava conversando com Deus. Ele continua, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Então, esse era o objetivo, nesses capítulos iniciais aí do livro de Êxodo, Moisés tinha o objetivo de livrar os filhos de Israel do Egito, né, sob ali o comando do rei do Egito, do faraó, e essa era a meta. Ele disse assim, desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouvirão Moisés por causa da angústia do espírito e da dura servidão. Então, olha só, o povo estava sofrendo tanto, que eles não estavam, aqui fala que eles não ouviriam Moisés, e foi o que aconteceu, que eles não ouviram Moisés, mas por que eles não ouviram? Porque eles estavam angustiados, e por conta de toda a servidão que eles estavam vivendo ali, o sofrimento deles era um tanto que eles não estavam nem acreditando naquilo que Moisés falava. Então falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra e fala ao faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel de sua terra. Então, ele primeiro falou com os filhos de Israel, mas eles não ouviram, e aí o Senhor falou para Moisés, falou, vai lá e fala direto com o rei do Egito, para que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Então, nós estamos entrando aqui no capítulo, esse é o último capítulo do livro de Êxodo, e a gente aprende qual que era a meta de Moisés, que era livrar os filhos de Israel do rei do Egito. Então, nós finalizamos aqui, lendo a última escritura, que é, todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, isso era um mandamento que o Senhor deu para que isso acontecesse. Bom, essa foi a aula dessa semana. Eu espero que nós possamos aprender aqui nos próximos capítulos de Êxodo, como que essa história da libertação dos filhos de Israel acontece, e isso a gente vai aprender nos capítulos 7 a 13 do livro de Êxodo. Eu convido você a estar aqui conosco nesses estudos na semana que vem. E o tema será lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito. Então, nós vamos aprender como isso aconteceu. E, além de ler esses versículos da Bíblia, nós vamos aprender alguns tópicos importantes aí do Evangelho, que é, podemos escolher abrandar nosso coração. A Páscoa e o sacramento nos ensinam sobre a libertação por intermédio de Jesus Cristo. A Páscoa ensina sobre o Salvador. Então, além de a gente aprender sobre essa questão dos filhos de Israel saindo do Egito, nós vamos aprender também a respeito da Páscoa, que nós estamos chegando próximo aí da Páscoa. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Eu convido você a compartilhar essa mensagem, a deixar o seu comentário. Se você não é membro, quer saber mais a respeito da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, clique aqui no link abaixo. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.